Eu sou PSOL, socialismo e liberdade. 2014, mais ou menos ali na Costa Rica, né? Essa onda de ciclos de esquerda foi aí. Aí mais ou menos os governos conseguiram mais ou menos se manter ali e tal, com alguma coisa. E todos eles, o que eles tinham de comum é que a bandeira principal, né, para chegar lá era isso, era um certo rechaço a esse neoliberalismo, de uma forma relativamente difusa, não era tão definido o que era esse neoliberalismo, o que é que vai se superar desse neoliberalismo. A intensidade, né, dessa crítica anti-neoliberal também variava muito entre esses partidos. Um amigo meu, professor lá da Unirio e da Federal Fluminense, tem um livro dele publicado em 2011, que chama justamente Vitórias na Crise, né, que foi a tese dele de doutorado na época, que era justamente analisando esses distintas esquerdas que chegaram ao poder na América Latina nessa época e o que elas tinham de diferente e de semelhante, né? Então ele vai analisar uma série de fatores. Essa crítica antineoliberal era o principal elemento unificador entre elas, mas, como eu falei, com intensidades diferentes. Ele acaba separando em grandes traços, né, entre duas esquerdas. A esquerda renovadora, que eles chamam, que era dos partidos que já estavam mais adaptados ao sistema institucional vigente, já tinham uma maior implantação há maior tempo, então, em geral, partidos que já tinham moderado o seu programa, muito mais do que outros, e ele chama de renovadoras porque atribui que o principal traço era uma tentativa de reformas internas, né, de renovar por dentro aquele sistema, fazendo reformas mais moderadas, etc. Né? Então seria o caso aqui no Brasil, né, o PT, o Partido Socialista Chileno, Frente Ampla do Uruguai, etc. E as outras que ele chama de refundadoras, que tinham uma certa visão antissistêmica um pouco mais aprofundada e que pugnavam um pouco mais, né, nessa chegada ao poder, por alargar esses limites institucionais que elas encontravam. Né? Então, tanto é que elas, em geral, né, se valeram de convocações de assembleias constituintes para tentar refundar esse sistema político numa maneira que propiciasse, né, maiores margens para que essas reformas mais aprofundadas da sociedade pudessem ser colocadas. Né? E aí, em alguns casos, por exemplo, alimentados por outras questões não necessariamente econômicas, como a questão indígena na Bolívia, no Equador, por exemplo, mas que era isso, em geral essas que as divisões mais dicotômicas, né, daquela esquerda radical, esquerda moderada, ou a esquerda boa e a esquerda malvada até, né, alguns já mais ideologicamente falando colocavam, já para tentar separar, em geral essa refundadora coincide com essas mais radicais. Agora, apesar disso, mais ou menos radicais em alguns sentidos, né, ou mais refundadoras ou menos refundadoras nesses limites do sistema institucional no qual elas estavam inseridas, todas elas também, de certa maneira, tinham uma certa visão neodesenvolvimentista como esse programa a ser implementado uma vez no governo. Né? Assim, e esse neodesenvolvimentismo é um conceito que nunca ficou muito claro. E aí, de fato, eu estou colocando isso como sendo comum, mas nem todas elas reconheceriam isso, por exemplo. Né? Essas que o Fabrício Pereira da Silva, professor lá da UF, da Unirio, que mencionei, coloca como renovadoras, provavelmente aceitariam, né, esse diagnóstico. De fato, a maioria dizia, né, estamos construindo um novo desenvolvimentismo, etc. E tal. Mas essas refundadoras, em geral, negariam. Né? Elas tinham outros, né? Na Venezuela, de determinado momento, começaram a falar mais em socialismo do século XXI, mas também sem nunca definir muito bem o que era esse socialismo do século XXI. Né? Na Bolívia, no começo falava em capitalismo andino-amazônico para poder, né, criar as bases, para depois a gente chegar nesse tal de socialismo do século XXI. No Equador falava-se revolução cidadã, depois começaram a aceitar também a ideia do socialismo do século XXI, que era basicamente venezuelana. Mas assim, sem de fato nunca definir exatamente o que era isso. E se você pegar em linhas gerais, assim, não tem um certo tipo de política desenvolvimentista. Né? E a política desenvolvimentista, de certa maneira, não tem como você escapar. Ela está sempre inserida dentro dos marcos do capitalismo. Então, mesmo essas esquerdas que se propugnavam como mais radicais, nenhuma delas tinha nenhuma grande visão de como se supera esse capitalismo. De fato, esse é talvez o nosso maior desafio da esquerda, né? Desde, pelo menos, a queda do Muro de Berlim, mas certamente já de antes, né? Mesmo quem dizer que tinha certeza, já não existíamos tanto, de o que é realmente ser anticapitalista, para além de a gente se declarar anticapitalista. Então, há diferenças entre esses neodesenvolvimentistas desse país, a ênfase que foram colocadas, mas em geral dá para você colocar que sim, se colocam no marco desse, né, desenvolvimento
de forças produtivas do capitalismo, ainda que aí dentro de outras margens, né? Supostamente bases de um capitalismo mais popular, andino-amazônico, como eles dizem na Bolívia, né? Ou seja lá como for, mas não tem como sair do capitalismo dentro desses marcos. Agora, é interessante de ter em mente nisso, inclusive para pensar já essa parte desse ciclo descendente, né, dessa em volta da direita, né, que muitos têm se falado, né, desse suposto novo ciclo agora da ascensão da direita ou da nova direita, seja como for, que esse neodesenvolvimentismo, inclusive se você comparar com o desenvolvimentismo, digamos, clássico, né, aquele orientado lá pelos paradigmas da CEPAL, do Pré, Celso Furtado, etc., ele é inclusive muitíssimo mais limitado em seus objetivos declarados e nas políticas que vinham sendo implementadas do que o que era aquilo. Porque aquele desenvolvimentismo original, clássico, ele tinha ainda pelo menos uma perspectiva de reformas estruturais profundas para retirar determinados entraves, né, que era o que se teorizava, ocasionavam o nosso subdesenvolvimento, né, as teorias do Celso Furtado, né, também outras teorizações lá do alemão lá da teoria da dependência, Gunter Frank. E isso em muito foi, né, o processo de você fazer uma industrialização para você superar os entraves da economia, uma economia de base mais ampla, permitir uma maior redistribuição, diminuir as dependências externas, etc. e tal. E tudo isso com todas as limitações que tem, mas comparado com o que era esse neodesenvolvimentismo, parece até revolucionário de fato. Porque nesse neodesenvolvimentismo, nem sequer essa preocupação com uma política industrial séria, né, para fazer reformas estruturais, para tirar esse tipo de gargalo, nem sequer isso estava no horizonte, né? Tinham políticas muito pontuais, desoneração tributária para um setor aqui e ali, como se isso fosse uma grande política desenvolvimentista contracíclica, muitas vezes sem grandes critérios, inclusive, para você dizer para onde que ia isso, para onde que ia aquilo, sem mecanismos de você cobrar essas desonerações em torno de uma política efetiva que esses industriais teriam que aplicar. Enfim, uma coisa muito limitada que, em geral, em quase todos os nossos países, vivemos nesse período de neodesenvolvimentismo, uma reprimarização de nossas economias, né? O grosso da nossa economia continuou sendo, inclusive passou a ser mais ainda em muitos países, uma dependência na exportação das chamadas commodities, né? Ou agrícolas, né? Os produtos do agronegócio, ou minerais, ou de hidrocarbono, né? Gás, petróleo, etc. na Bolívia e Venezuela. E aí, talvez esse ciclo, né, descendente agora, uma parte fundamental dele tem a ver, inclusive, com isso, de não ter sequer sido prestado atenção a alargar esse horizonte estrutural, essa possibilidade para as economias. Porque um fator internacional que é muito forte desses últimos 2, 3 anos para cá é que o fim do chamado superciclo das commodities acabou, né? Quem estudou, já viu alguma coisa de economia, inclusive essa na parte da hipótese fundamental da CEPAL, que gerou essas políticas de industrialização e do desenvolvimentismo clássico, era de que as commodities vivem ciclos, né? Então elas se valorizam e caem, e em geral os ciclos, né, das commodities comparado com os ciclos dos produtos industrializados é sempre menor. Então a famosa tendência decrescente dos termos de troca, né, entre a periferia e o centro. Então, tivemos nesse período da virada à esquerda, todos os países em geral deram uma certa sorte, que pegaram um momento em que essas commodities estavam em alta, né? O preço dos produtos agrícolas estavam muito elevados, o preço do petróleo estava elevadíssimo, do gás, dos minérios, etc. E isso realmente deu uma margem, né, de arrecadação para esses governos para fazerem políticas redistributivas, sociais, focalizadas, a maioria limitadas, sem nenhuma grande preocupação dessa, né, de uma reforma mais estrutural, mas que sim, deram uma margem de manobra para você fazer alguma redistribuição, fazer alguma política social e conseguir se manter ali sem enfrentar nenhum desses grandes problemas. E agora a gente está no ciclo inverso, né? Esse ciclo começou a se alterar, né? E para alguns países essa é uma situação dramática. Por exemplo, é o caso da Venezuela, né? A Venezuela, por exemplo, a economia dela sempre foi e continua sendo extremamente dependente do petróleo. Então, quando o petróleo estava lá em 150, 180 dólares o barril, o Chávez tinha dinheiro para fazer o que quisesse, literalmente, quase. Então, foi um período de bonança extrema na Venezuela nisso. Agora, era uma economia extremamente rentista, que dependia disso, que não produzia nada, que importava praticamente tudo com o dinheiro do petróleo, né? O nível de
rendimento, falta de uma palavra melhor, entre, digamos, o que o governo gasta num programa social e o retorno que ele tem em torno de, né, melhoria do indicador social na Venezuela, era muito baixo, muito baixo. Né? Tenho uma amiga que é professora atualmente na Fundação Getúlio Vargas, a professora Daniela Campelo, que estudou um pouco mais a fundo, e ela dizia isso, né? Olha, eu fui lá olhar e o que é gasto, o que ele gasta para conseguir um efeito, sei lá, para, digamos, se você fosse botar em termos monetários, só para facilitar a comparação. Então, $1 que ele gasta por aluno, e para ele receber esse $1 em rendimento de melhoria desse estudante, digamos, na verdade ele tinha que gastar 5, 6, $10. Então, era um desperdício muito grande, que ia em ineficiência, corrupção, desvio, seja lá o que for, né? E se perdia muito. No momento em que você estava com $1 de quase $200, quer dizer, o petróleo a quase $200 no barril, isso era de menos, né? Você podia seguir fazendo, não tinha problema. Agora que o dólar chegou a bater em menos de 20, né? A economia foi para as cucuias. Então, assim, desarranjou completamente o país. Uma boa parte, né, desses limites que a gente está vendo agora tem a ver com até onde se avançou ou não se avançou, ou se tentou ou não se tentou, né, dentro desses países, obviamente, né, com limitações internas, a situação que eles receberam um do outro era diferente, mas o grau de iniciativa também foi diferente, o grau de mobilização que eles tentavam fazer com os atores era diferente. Eu falei que, no caso, eu sou mais especialista em Bolívia, né, praticamente. Então, por exemplo, a Bolívia está, nesse momento, vivendo um pouco desses efeitos. A Bolívia ainda é muito dependente do gás, não só do gás, também em outras commodities, né, minérios. A Bolívia é um país mineiro, depende muito de mineração. Também o agronegócio, né, e essa praga nossa aqui na América Latina, continuamos, lá eles também são. Então estão enfrentando alguns efeitos nisso. Agora, ao contrário da Venezuela, de fato, a Bolívia foi um dos países que conseguiu... eu não sou economista, né, não entendo tanto dessa parte, então não tem como comentar exatamente o que foi feito exatamente de melhor ou pior, mas o fato é que a Bolívia conseguiu, em certa medida, manter um grau de reserva nesse período de bonança que está conseguindo enfrentar, por exemplo, agora, né? E, embora seja ainda muito dependente por exemplo, dessa exportação de commodities, né, como mencionei, principalmente o gás, mas também minérios e agronegócio, a Bolívia, de fato, foi um desses poucos países que, dentro desse neodesenvolvimentismo, de fato, tentou avançar alguma coisa para um grau de industrialização. Agora, ainda muito limitado, porque a Bolívia era o país mais pobre do continente, praticamente nada de indústria, né, quase nada. Então, assim, é um grau de industrialização que estão começando lá a fazer, né, fábricas de embalagem para produtos, porque não tinha que importar as coisas. Né, é o básico da substituição de importações, né, por exemplo. E outras já, né, de coisas de indústria de base, né, coisa siderúrgica, estão tentando fazer as primeiras siderúrgicas aqui ainda, né, indústria petroquímica, né, separação de gás, para além de todos os problemas ambientais, etc., de você basear o seu modelo de desenvolvimento nesse tipo de indústria, mas minimamente está fazendo isso, pelo menos, né, e deu um certo grau, um colchão para aguentar, né. A Bolívia conseguiu nesse tempo, isso aí é uma coisa, né, bem surpreendente, proporcionalmente é um dos países hoje que tem a maior quantidade de reservas internacionais, né, acumuladas do mundo. Mais ou menos 50% do PIB da Bolívia praticamente em reserva. Então, nesse momento em que está a economia muito ruim, eles estão conseguindo segurar, né? Não sei por quanto tempo, porque já detecto, por exemplo, lá uma certa deslumbramento do governo com questão de mega obras, por exemplo, né? Nisso, né, por exemplo, de industrialização do gás e petróleo, né, para agregar valor lá dessa pouca riqueza que o país tem, da qual depende. Mas, por exemplo, foi inaugurada no ano passado uma planta de separação gás líquidos, né, um dos primeiros passos para a industrialização gás químico. O Evo Morales sempre enfatizava lá o tempo inteiro que aquela era a terceira maior planta desse tipo do mundo, era da América Latina. Acho que é a segunda da América Latina e a terceira maior do mundo, uma coisa assim. Sempre falava, né? Então, por exemplo, eu, de fato, não tenho condições, né, técnicas, por exemplo, de avaliar se uma planta desse tamanho, dessa capacidade na Bolívia, ela está adequada ao que o país precisa ou ela está superdimensionada. Eu não poderia dizer. Mas o medo, né, é de que ela possa, sim, estar superdimensionada, porque começou no país também uma certa lógica
de fato, nesses 10 anos aí, aumentou-se muito, digamos, o orgulho nacional. Você nota na Bolívia, quem foi antes e quem vai hoje em dia, uma certa autoestima nacional muito grande, né? Muito maior, né? Do que era antes. E às vezes me parece que entra um pouco nisso, né? Assim, para mostrar que eu posso, né? Agora a gente já pode. Então isso sempre corre o risco de ser um elefante branco que possa colocar a perder, por exemplo, isso que conseguiram agora, né? Assim, para nem entrar nos outros problemas, mas ficando nisso. Mesma coisa agora está anunciando um projeto de energia atômica, né? Assim, que não faz o menor sentido para isso, e que já anunciaram que vai ser um dos maiores centros de pesquisa atômica do mundo, né? Por exemplo. Se esse do gás químico eu tenho alguma dúvida de que talvez possa estar superdimensionado, esse da nuclear me parece que está completamente superdimensionado, é uma coisa que não faz o menor sentido, né? Que vai ser uma grana violenta que vai ser gasta ali, com 1 milhão de outras. Enfim, que mais? Então, isso a gente chega nesse contexto agora de essa suposta volta, né, da direita. Começa a se falar nisso, embora ainda é uma hipótese, né? Mesmo entre os que falam, ainda até no sentido de até tentar uma, sei lá, profecia autorrealizável, né? Falar tanto que é a volta da direita para ver se volta logo de uma vez e volta o mais rápido possível e o mais à direita possível. Muitos desses analistas me parecem que inclusive vão por essa onda. Mas assim, os sinais que em geral são apontados para se mostrar essa volta da direita, né? Primeiros eram, né, a derrota legislativa na Venezuela e a do Macri, né, na Argentina. Mas ainda são 2 casos muito isolados, né? Nesse meio tempo, ainda sem entrar né, no debate, né, se é esquerda de verdade ou não é, mas então, só para simplificar, né, partindo do pressuposto de que eles sejam esquerda mesmo, né, não são tanto, mas fingindo são, mesmo nesse tempo houve vitórias eleitorais de partidos à esquerda do centro, né? Então assim, você falar literalmente que está uma onda da direita, ainda pode ser um pouco prematuro, mas você tem realmente alguns sinais, né? E agora, o que levou a isso, né? Em parte tem efeitos da conjuntura internacional, para além desse desarranjo por conta da economia, mas que tem a ver também com os limites que essas esquerdas, né, se encontraram ou se impuseram quando estiveram no poder, quando ainda estão no poder, né? Mas, para além disso, também fatores de financiamento internacional, né, os chamados think tanks, né, que são tipo de ONGs de pensamento, que isso é muito comum nos Estados Unidos e Europa. Aqui no Brasil a expressão não é tão conhecida, mas existem muitos deles. E eles estão financiando violentamente, por exemplo, aqui no Brasil, né, os retardados online, MBL, vem para a rua, essa galera recebe mesmo dinheiro desses grupos, né? Os irmãos Koch, que são magnatas do petróleo dos Estados Unidos, estão financiando abertamente grupos como esse, não só no Brasil e em outros lugares. Então, tem um lance, né, a ver com isso, essa ascensão da direita, é fato. Agora, por outro lado, muitas vezes tem a ver, inclusive, com o conservadorismo interno dessa própria esquerda, que estava no poder, né? Que, por exemplo, pensar no caso da Argentina, né, essa vitória do Macri, né, que foi lá o Macri, no segundo turno, contra um cara lá apoiado pela Cristina Kirchner. Para além de todas as limitações do kirchnerismo em si, dos próprios Kirchner, né, do governo do Néstor e os 2 governos da Cristina, para além de tudo isso, o candidato que estava indicado pela Cristina para ser o seu sucessor, e por falta, né, inclusive, de outra opção, né, eles não tinham quem apresentar, o Scioli, era um cara conservador, não tinha nada de esquerda. Era um cara que tinha sido super apoiador do Menem. Depois, durante um tempo, foi contrário aos Kirchner, depois se aproximou por interesses pragmáticos e era apresentado como sendo, né, a grande opção. Então, entre o Macri, né, e o Scioli, não sei realmente se tem muita grande diferença entre eles em si. De fato, eu não vejo entre eles em si. Ah, mas aí é porque o partido dele é menos mal, era não sei o que, etc e tal. Inclusive o partido dele que tinha feito, né, a fração do peronismo, né, que responde aos Kirchner, tinha feito uma maioria boa, um número relevante no parlamento, nessa mesma eleição, e logo em seguida muitos deles saíram do partido e se aproximaram do Macri, o que mostra que não tinha essa grande dicotomia inteira. Então, quer dizer, será que se o Scioli tivesse ganho, por exemplo, essa eleição contra o Macri, aí não era a ascensão da direita, por exemplo, foi só porque ganhou o Macri em vez do Scioli, e não estou nem aqui defendendo o Macri, né? Eu não tenho
nenhuma simpatia por ele, zero simpatia pelo Marx, né? É um yuppie neoliberal aí, metido a besta, etc e tal. Mas, por exemplo, muitas coisas que se falavam dele, até para exagerar, né, para criar um espantalho maior, simplesmente não era verdade, né? Como, por exemplo, a questão, né, direitos LGBT e tal, falando. Certamente ele não é nenhum entusiasta que ia lá, né, para defender, mas falava que, se você falar que se ele ganhasse, ele ia reverter o casamento igualitário, e nem de longe ele tem esse tipo de interesse lá, nunca declarou e não fez nada disso, por exemplo, né? Ou declararam que ele ia dar uma anistia aos torturadores da ditadura militar argentina, etc., e que ele logo desmentiu e não fez até agora, por exemplo, né, coisa. Então, que às vezes se criam espantalhos para parecer que essa nova direita é pior do que, até muito pior do que o que ela de fato é, por um contraste dessa tal de esquerda, suposta esquerda, que não é essas maravilhas todas como ela muitas vezes se diz, e para se contrastar com ela, né? Aí a Venezuela e as eleições parlamentares, né? Nesse aí uma derrota mais clara, né? Nesse sentido, mas ao mesmo tempo também é preciso pensar essas limitações do chavismo, né? Que são limitações muito sérias. Não dá pra gente ficar achando ainda que é a grande revolução ali, que esses caras, de fato, a maioria desses que ganharam dessa coalizão opositora, né, no parlamento, que é bem heterogênea, né, chama a Mesa de Unidade Democrática, que foi um grupo de várias oposições, que tinha desde os mais reaços da extrema-direita, deslocados do poder pelo chavismo, até gente que era da esquerda ou centro-esquerda, mas que por uma ou outra razão foi rompendo com o Chávez. E lá sempre era uma lógica muito, ou você está comigo 100% ou você está contra, que acabaram tendo que se afastar e se viram sem outra opção que não ser opositor, por exemplo, né? Então, você tem nessa MUD, né, Mesa de Unidade Democrática, você tem de tudo eleito ali, né? É um saco de gatos mesmo que foi eleito ali. Agora, e esses limites do regime chavista, né? Como eu falei, enquanto o petróleo estava a 150, 180, 200 dólares, é fácil você fazer política social sem você precisar fazer nada também muito sério para desagradar ninguém ali, né? E aí você vai mantendo, etc. Mas na hora que cai esse valor, ficou tudo muito complicado. Eu já tive, né, ilusões bem maiores com relação ao regime chavista. Quando eu tive a possibilidade de ir na Venezuela, a primeira vez, eu comecei a ficar um pouco mais cético, né, quando eu estive lá. Observando, não foi nenhuma pesquisa, foi só questão de impressão mesmo, olhando, vendo as coisas. E assim, realmente fiquei cada vez mais, né, cético com relação àquilo. Porque é um regime que não tinha, né, para fazer de tudo, praticamente qualquer coisa. O único ator organizado que ele tinha era as Forças Armadas, né? Para tudo ele defende do Exército, não no sentido para reprimir necessariamente, que eu estou dizendo, mas para ir distribuir o Bolsa Família deles que seja, precisa botar o Exército, precisa tudo é Forças Armadas, não tem nada, a única burocracia que praticamente que funciona lá é as Forças Armadas. E são tão corruptos ou mais quanto, por exemplo, a nossa Polícia Militar aqui, né? Pelo que eu vi lá, pelo menos numa análise assim, né, impressionista, né? 100% dos militares com quem eu tive contato na Venezuela deram alguma, assim, num contexto em que ele estava lá no posto e tal, sempre tinha uma história para pedir um toco ali, alguma coisa. Eu estava lá só passeando mesmo, mochileiro. Quando eu fui atravessar para a Colômbia, tinha no carro que a gente estava indo um casal de colombianos que moravam ilegalmente na Venezuela, né, e estavam voltando de vez para a Colômbia porque já não queriam mais ficar lá e tal. Mas não tinha os documentos, cara. Todo o controle policial que teve, o motorista teve que pagar uma propina para poder liberar a galera lá. Não teve um posto de controle sequer que a gente não teve que parar e ficar, né? Isso são os fatos, né? Claro, é uma análise impressionista, posso afirmar que é assim com todo mundo, etc e tal, mas é um país extremamente violento. Caracas é uma cidade assim que você chega lá, quando vai dando 5 horas, a rua, em lugar nenhum fica gente na rua, vai ficando deserto, tudo fecha. Na pousada que eu estava hospedado, tinha um cara lá que trabalhava no Ministério do Petróleo lá do governo, inclusive, e era militar aposentado e morava no hotel, né, uma parte hotel lá, sei lá. E o conselho que ele me deu foi assim: olha, de noite tranque a porta do seu quarto com todas as fechaduras, e se tocarem a campainha não abra nem para Jesus Cristo, porque assassinaram não sei quem aqui na semana passada, etc e tal. Então assim, né, coisas que esse índice de violência, né, não foi o Chávez que criou,
mas ele certamente não fez nada para alterar, e não é aquela coisa assim, Fortaleza apavorada, só na beira-mar, não, lá é um fenômeno assim, né, é quase um fato social total na Venezuela, assim. Uma única cidade que eu fui, chamada Mérida, que eu consegui que você andava na rua e você via que as pessoas andavam normalmente. Nas outras, até cidades pequenas, sempre era papo, era sempre coisa, era só isso, né? Enfim, né, uma série de fatores, a boliburguesia, né, a famosa boliburguesia de que se fala na Venezuela, né, os grandes setores, né, e não é nem setor industrial, importação de comércio, enfim, não conseguiu avançar para além de quase nada, né, de uma certa política redistributiva quando tinha dinheiro. E agora que esse dinheiro está acabando, não estão sabendo muito o que fazer. E aí, né, no contexto da eleição, em que perderam essas legislativas, era muito, você via, a retórica do governo era muito aquela da defesa dos momentos heróicos, né? Mas nós baixamos o índice de desigualdade de tanto para tanto, aumentamos a escolaridade de tanto para tanto, mas isso, né, tipo, 5 anos atrás. Se fossem os dados agora, os dados da economia, da sociedade, já desmentiam todo aquele discurso do que eram essas conquistas, né? Eram conquistas que já não existiam mais, né? Que houve em algum momento, mas que já tinham sido desmanteladas. Então, você não consegue convencer, né, ninguém em torno, né, de que há 10 anos a gente conseguiu fazer isso, agora a gente já perdeu tudo, mas vamos ficar porque senão eles vão voltar a gente para 10 anos. Né? Então, não tinha isso. E aí a Venezuela está nesse impasse. Né? E aí, para além de uma série de problemas, né, conservadorismo interno muito grande, né? Isso chega até o presidente, a retórica extremamente machista, misógina, né? A questão de drogas, é hiper atrasado lá, o debate sobre isso, é um papo muito moralista ainda. Mas isso, enfim, um traço que, em linhas gerais, infelizmente, também não é só lá, né? No caso do Equador também, por exemplo, que não está numa situação tão dramática quanto a Venezuela atualmente, mas que também, por ser extremamente dependente do petróleo, também está em grandes arranjos. Mas, por exemplo, o Rafael Correa, que na economia tentou fazer algumas coisas, de fato, assim como na Bolívia também, tem avançado em algumas coisas um pouco mais estruturais nesse ponto econômico, mas ele socialmente é extremamente conservador mesmo, ligado a católico, né, sem problema católico, mas ligado aos setores ultraconservadores católicos. Já teve uma ministra da Saúde, não sei se ela permanece lá, que era ligada ao Opus Dei, né, uma política de saúde reprodutiva extremamente conservadora, né? Um discurso extremamente desmobilizador com setores autônomos, né? A esquerda, né, extra-correísta, né? E esses todos são problemas que apareceram, né, em quase todas essas esquerdas, né, no poder, em maior ou menor grau. Né? Por exemplo, a Nicarágua. A Nicarágua é um caso, hoje em dia, extremamente grave disso. Atualmente, o governante lá, o Daniel Ortega, né, voltou ao poder em 2006, né, já se reelegeu de novo, está lá. Mas nessa volta dele, em aliança inclusive com a Igreja Católica, né, com o clero da Igreja, diretamente com a Igreja Católica, já durante o governo dele fizeram reforma na lei de aborto, que tornou uma das leis mais draconianas da América Latina, né, inclusive aborto por estupro pode ser preso por 20 ou 30 anos, né, uma mulher que fizer um aborto após ser estuprada. E isso não tinha antes, isso foi já depois que os sandinistas voltaram ao poder, né, voltaram no meio dessas grandes alianças com o empresariado, com a Igreja Católica, com etc. E que, inclusive, se na Venezuela, a meu ver, está ficando cada vez mais complicado você falar realmente que ainda é uma democracia, por conta de uma série de problemas internos na institucionalidade, né, golpes institucionais feitos por eles, aí nesses golpes meio disfarçados. Então, tem uma série de desbalances ali que permite que ainda, né, que o executivo controla o judiciário e passe por cima, por exemplo, desse legislativo e vem tentando fazer isso várias vezes. Né? Cada vez que eles aprovam alguma coisa que esse executivo é contra, eles meio que tentam fazer mobilizando ali. Mas na Nicarágua é ainda mais grave. Assim, né? O grau de contra-reformas institucionais que têm sido feitas para tornar ele ainda mais fechado, apesar de ainda manter eleições formais, está num nível que, assim, eu realmente acho que não pode. Né? Assim, se a Venezuela ainda há alguma dúvida, na Nicarágua eu acho que já não tem, não. Né? E assim, isso falando as coisas mais sérias, né? Mas se for para pegar exemplos anedóticos, né? Eu tenho um conhecido de Nicarágua que postou, ele falou, tem um mês, 2 meses,
um dos últimos grandes projetos do Daniel Ortega lá, que tinha feito, uma grande avenida que ele abriu lá, que liga Manágua, acho que é com o aeroporto. Aí mandou fazer um grande projeto de arborização nessa avenida, massa, né? Natureza. Mas não, só que as árvores que ele não plantou, são árvores de metal, assim, uma escultura que custa sei lá quantos milhões, sei lá quantos mil dólares cada uma, que não serve para nada, não dá sombra, não ajuda a natureza, não faz nada, tá, então enfim, né? Esse tipo de grau de ridículo, em alguns contextos foram aí, assim, né? Limites que essa própria, né, esquerda, se é que se pode ainda para algumas, né, na Nicarágua eu acho que realmente não tem como ainda dizer que a Frente Sandinista ainda é um partido de esquerda, né, mas enfim, muitas dessas limitações e desses problemas que estamos enfrentando agora tem, a meu ver, muito que ver com isso, né, com essas limitações desses governos, desses partidos. Muito se fala do papel da mídia e etc e tal, aqui, né, no Brasil e etc. É patente que essa mídia é realmente golpista, não tem a menor dúvida disso, né, que está aí manobrando e tal. Mas e aí, o que foi feito, né, durante 13 anos para minimizar isso, né, para coibir esse papel da mídia? E aí, né, assim, nem sequer pensando em medidas mais revolucionárias mesmo, etc., que aí iriam sempre dar desculpa da correlação de forças, que nunca é favorável, a gente fica sempre esperando, e ela nunca é favorável, nunca se faz nada para ela se tornar favorável e fica nessa, né? Mas coisas simples, né? Como a TV Brasil foi criada e nunca foi fortalecida, nunca foi massificada para realmente virar universalizada no Brasil e ter acesso em todo lugar, ela tem um sinal fraco em muitos lugares. Em TV por assinatura, por exemplo, a casa do meu pai, ele tem Sky, um dia eu queria assistir TV Brasil, e eu simplesmente não conseguia achar, tive que procurar lá no guia, estava lá no canal 170 e sei lá quanto, né? E assim, nada me tinha a cabeça que isso não é de propósito que é colocado lá. Agora, isso poderia ser regulamentado pelo governo, né? E nada disso é feito. Pra, por exemplo, colocar isso nos primeiros canais, onde as pessoas em geral vão acessar mais e fazer com que essa visão seja mais difundida, né? Enfim, então quer dizer, houve limites que estavam lá, assim, certamente, né? E, assim, às vezes a gente na esquerda também tem muito uma ideia, né, né, a gente chega e faz o que a gente quer, do jeito que quer, assim, no dia seguinte, por fiat de vontade política, né? Mas existem limitações de fato às vezes. Agora, o problema, a meu ver, é que o maior é que em muitos casos houve limitações que foram aumentadas para além do que elas existiam. E aí virou uma grande desculpa para não fazer nada, né? Ou seja, a condição é difícil, a gente nem faz nada porque a condição é difícil, e nem nada minimamente para tentar fazer essa condição um pouco menos difícil amanhã, para talvez amanhã poder fazer aquilo que a gente queria. Então virava sempre uma desculpa para nunca fazer nada, né? E aí, enfim, eu acho que parte da exposição eu deixaria mais por aqui, para ver se, sei lá, no debate, de repente, vocês fazem perguntas mais específicas, alguma coisa, porque, enfim, são muitos países e muitos contextos e muitas coisas para falar, enfim. Então, agradeço a atenção e espero que tenham perguntas aí para a gente ter o debate. Obrigado.